Deus, Pai Celestial. Nós agradecemos o Senhor, Pai querido, por mais uma vez o Senhor nos ter dirigido até aqui, Pai, nesta noite, dia de reunião, dia de culto ao Senhor. E nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor grandemente tem nos abençoado, tem nos fortalecido, tem nos exortado, corrigido, Pai. E nesta noite creio que o Senhor nos corrigirá mais ainda. Abençoa, Pai querido, a cada família, a cada casal, a cada marido, esposa. Abençoe o jovem, a jovem. Pai querido, que os jovens que estão aqui nesta noite possam aprender com a mensagem desta noite, Pai. Para o seu bem futuro. Ajuda, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Nós vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras. Hoje nós vamos trazer um assunto um pouco diferente. Um assunto que só interessa aos casados, aos maridos e esposas. E aos jovens, às crianças, vão prestar atenção, que isso pode ajudá-los para o futuro, também para eles. Nessa noite eu quero falar sobre maridos e esposas, o vaso mais fraco. Nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lembrando que domingo nós temos Santa Ceia, a ceia do Senhor. Amém. Amém? Muito bem, nós vamos ler o versículo 7 e vamos prestar bem atenção. Na semana que vem, aí nós vamos dar continuidade, se Deus permitir, na quinta, maridos e esposas ou cabeça. Hoje é maridos e esposas, o vaso mais fraco. Leiamos, 1 Pedro 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos ler novamente? Aqui está na tradução diferente das outras traduções, talvez aí lida, mas o sentido percorre o mesmo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nessa noite, ó Deus querido, que possamos ter um bom tempo na Tua presença, que possamos nos aprender nesta noite com a Tua palavra, Senhor. Confirma Tuas bênçãos aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Assim como tem alguns homens, alguns maridos, alguns esposos, que gostariam que tivesse uma palavra vinda do púlpito para ajudar o seu casamento, as suas esposas. Assim também tem esposas, tem mulheres que gostariam que viesse do púlpito algumas coisas que pudessem ajudá-las no seu casamento, no seu marido e assim por diante. A questão do casamento, a questão dos casados, implica tanto na importância cristã que Deus compara um casamento cristão, uma união cristã estável. Deus compara esta união como a união dele mesmo com sua própria noiva. Amém. E o casamento leva consigo um grande mistério, onde retrata Cristo e a igreja. Então, o casamento, a bênção do casamento,
a união do casamento, a vida do casamento familiar, é peculiar o que implica Cristo e a igreja, Deus e sua igreja. O profeta pregou a mensagem intitulada Cerimônia de Casamento. Eu estou só com a cópia, chama-se Cerimônia de Casamento. Eu sempre uso elas quando eu faço casamento. O profeta disse assim: eu te peço, ó Deus, tuas bênçãos sobre eles. Ele estava acabando de fazer um casamento. Deus Todo-Poderoso, faça deles um exemplo neste dia em que vive tão indiferentemente, mostrando que um homem e uma mulher podem viver fiéis e virtuosos ante os olhos do mundo e ante Deus. Faça-o frutífero, Senhor, que eles sempre te sirvam, que tu sejas o hóspede invisível todo o tempo em seu lar. E como tu abençoaste a Isaque e a Rebeca, e eles viveram unidos felizmente toda a sua vida, eu te peço que da mesma maneira tu abençoe a este jovem e a esta senhorita. Pai, eu te peço que me ouça, Senhor. Aí o profeta continua na oração, dizendo: te pedimos que tu os abençoes e abençoe o seu lar. Faça um exemplo, Senhor, na vizinhança, entre os parentes, entre o sogro e a sogra, entre a nora e o genro. Que possa ser eles um exemplo na vizinhança, entre os vizinhos, entre os conhecidos, que possam olhar para este casal e ver uma vida de casal. Onde eles estabelecerem seu lar, ou em qualquer lugar, neste dia em que vivemos, quando os julgamentos para divórcios estão tão aglomerados e estão atestados os divórcios, permite que nunca seja assim com esse jovem casal, com esse jovem e com esta senhorita. Deus, conceda que eles sejam felizes. Eu preguei uma mensagem intitulada esses dias atrás, A Força do Amor. Se eu não me engano, nessa mensagem, eu falei de uma história, de algo que aconteceu nos dias do irmão Branham, quando uma jovem que viveu o tempo todo dentro da igreja, nasceu na igreja, viveu na igreja, sua juventude, adolescência, e então aos 18, 19 anos conheceu um rapaz de 22 anos. Esse rapaz tinha 2 anos que tinha aceitado a mensagem. Era um jovem na fé, 2 anos de mensagem. Isso quer dizer que a adolescência daquele rapaz, de 20 anos para trás, a juventude e a adolescência daquele rapaz, não foi nada boa no mundo, não foi nada honrável no mundo, como se fosse um jovem cristão. Mas ela gostou dele, ele se enamorou dela, e os dois começaram a namorar, e aquilo virou um casamento, se tornou um casamento. Trabalhador, sempre saindo de manhã, voltando à tarde, cansado do serviço, e isto a esposa observando todos os dias. Um belo dia, ele chegou cansado do serviço, depois de ter passado por alguns amigos. Ele chegou em casa ela fez com que ele colocasse sua cabeça em seu colo, descansasse um pouco, passasse a mão sobre sua cabeça, o carinhasse.
E ela começou a conversar com ele, dizendo: querido, eu sei que é difícil para você, devo admitir que deve ser muito difícil para você. Ele disse: como assim, querido? Assim, porque eu nasci no berço cristão, nunca provei das coisas do mundo, nunca usei nada do mundo, e você teve a sua juventude, sua mocidade praticamente envolvida nas coisas do mundo. Deve ser quase que difícil para você suportar todas essas coisas. Ela disse: quero que você saiba de uma coisa, meu querido. Se alguma vez nessa sua vida acontecer que, se você escorregar e voltar a estar enlameado da mesma forma que você estava no mundo, saiba que quando isso acontecer, quando estiveres lá enrolado, emalanhado, lembre-se que eu estarei aqui te esperando. Eu estarei aqui de braços abertos para te acolher, porque eu entenderia a sua posição. Eu te amo. Aquele homem, ouvindo essas palavras saindo dos lábios da sua esposa, ficou todo comovido, compungido o seu coração. No dia seguinte, na hora do almoço, na firma, eles começaram a conversar entre os colegas sobre tal situação. E este rapaz chegou numa comum conclusão e disse para os colegas de trabalho: como eu poderei entristecê-la? Como eu poderei entristecê-la, magoá-la? Como eu poderia deixá-la triste, chorando nos cantos? Como eu poderia entristecê-la? Como eu poderia chateá-la, magoá-la, deixá-la triste? Que com tão grande afirmação tem afirmado o seu amor por mim, com grande devoção. Como eu posso? Jamais posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso magoá-la, não posso feri-la. Ele dizendo isso para os colegas de trabalho, achando que aquilo era impossível. Mas não é impossível para alguém que tem Deus no coração. Não é impossível para o marido, um cristão que tem o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui na mensagem como o anjo veio a mim e sua comissão. Na verdade, vamos ler Escolhendo a Noiva. O profeta diz o seguinte, parágrafo 46. Eu sempre fico pensando como aquilo pode ser. Quero que vocês observem. Nós encontramos várias coisas. O caráter é fundamental para sustentar uma vida a dois. Aí o profeta vem na mensagem, como o anjo veio a mim e sua comissão, parágrafo 58, e diz assim: eu encontrei um velho homem que esteve aqui na igreja outra vez, pelo nome de John Ryan, e eu encontrei num lugar o velho companheiro de barba e cabelo longo. Talvez ele esteja aqui, pensei que ele fosse de Belton Harbor. E eles tinham um lugar em Louisville, e eu estava tentando encontrar esse povo, e eles chamaram ali de Casa dos Profetas. Assim eu pensei em ir até lá e ver o que é aquilo, ver aquelas coisas. Eu estive de férias por alguns dias e estive lá. E voltei para a sua casa e ele havia saído. E tinha ido a alguma parte lá em Indianápolis. Disse: o Senhor chamou a esposa dele. Eu disse: a senhora quer dizer que deixa aquele homem sair assim? A esposa disse: bom, ele é um servo de Deus, ele é um cristão. A pobre velhinha morreu algumas semanas atrás, ouvi dizer, e ela era dedicada a ele. Que coisa! Esse é o tipo de esposa para se ter. Isto é correto. Certo ou errado, ele está certo de qualquer modo. Bem, eu sabia. Ora, eles apenas vivem com o que eles conseguem.
E ele não tinha nada em casa para comer. É isso mesmo. E eu tinha pegado alguns peixes lá numa pequena lagoa em Michigan e desci até o lugar. E eles nem sequer tinham banha de porco em casa, nem gordura para cozinhar os peixes. Eu disse: ele te deixou sem nada na casa? Disse: mas ele é um servo de Deus, irmão Bill. Eu pensei: Deus, abençoe o velho coração dessa irmã. Eu estarei bem ao seu lado, isto é correto. A senhora, disse o profeta: irmã, a senhora tem tanta consideração por seu marido? Estou disposto a me juntar e estarei ao seu lado por causa disso. Isto é correto. Precisamos de mais mulheres assim hoje, e mais homens tendo consideração por suas esposas desse jeito. É isso mesmo. Seria uma América melhor se maridos e esposas se juntassem assim. Certos ou errados, fiquem com eles, não haveria tantos divórcios. Veja, ela disse que ele era um cristão. Ela dizia para todo mundo e gabava seu marido para todo mundo. Vê, mesmo ele viajando e não deixando nada em casa. Mas ela o considerava muito. Isto por quê? Porque ele a tratava e a respeitava muito também. Amém, irmãos? Então, observe que a maior prova de amor, diz o profeta, é a demonstração. Eu falei na semana passada sobre a força do amor. O que fez aquele homem pensar daquela forma? O que fez aquele jovem rapaz de 23, 24 anos pensar daquela forma? Que não podia jamais magoá-la ou deixá-la triste? Aquilo era a força do amor. Isto era demonstração. Porque quem ama, demonstra. E quem não ama, demonstra também. E quem não ama, diz o profeta, também demonstra. O profeta Eamon Brana, ele disse na mensagem Coríntios, livro de correção, ele chegou a dizer: veja Jesus. Jesus disse: quem me ama, provará. Quem me ama, me provará. Quem me ama, demonstrará. Como? Ele disse: quem me ama, guardará a minha palavra. Amém? Amém? Então o profeta Eamon Brana, ele diz na mensagem Coríntios, livro de correção, parágrafo 101, ele diz o seguinte: e se você não é um verdadeiro cristão, você não é um produto real e genuíno para Cristo. Se você não é um marido espiritual e cristão, e então você não a ama tudo mais que você tem dentro de você, eu não me importo se você parece bonita ou não. Você o ama e você expressa isso? Isto é quando vocês se tornam um. Vê o que eu quero dizer? Você pode estar toda desarrumada, ou você, não me importa se minha esposa não penteasse o cabelo, ou se ela ficasse um pouco mais magra ou um pouco mais gorda, se ela não estivesse imediatamente, lindamente vestida, nem um dia, ela seria minha querida de toda maneira. Eu a admiro por causa da sua lealdade, sua virtude para comigo. O que ela é, isto é o que ela é. Amém, irmãos? E ser um cristão e ser uma cristã é tudo que Deus importa. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Que coisa! O profeta diz na mensagem Bodas do Cordeiro, parágrafo 55. Ele diz: olhe isto. Se você não tem dentes e usa prótese dental, agora isto está muito bem. É um subproduto dos dentes que você uma vez teve. Porém, na realidade, esses dentes não estão conectados com você. Ele está falando sobre o uso de prótese, dentes artificiais. Não é parte de você. Se a você lhe imputarem um braço e lhe puserem próteses
Bom, esse braço na realidade não está conectado, somente está pegado a você. E quando passamos nossa promessa a Cristo, se não chegamos a ser parte dele como uma mulher deveria chegar a ser parte de um homem e um homem parte de uma mulher, então somos cristãos artificiais e maridos artificiais, e não somos em realidade. Você não está realmente. Pode ser, se não ama seu esposo, ou se você não ama sua esposa, que já passou dos 60, 70 anos ou até 80, e você não ama como no princípio você amava com 20 e 18 anos, você está somente criando os filhos dele. Os irmãos estão entendendo? Você está apenas criando os filhos dele. Então observe bem que certas coisas não dá para manter nas nossas vidas. Física, por exemplo. Eu não consigo manter aquele rapaz de 18 anos que eu era. Eu não consigo manter aquele peso que eu tinha com 20 anos que eu tinha. Não consigo manter o cabelo, a cabeça cheia de cabelo quando eu tinha 18, 19 anos. Essas coisas podem mudar com o tempo. A minha esposa pode ficar com o cabelo grisalho, as rugas começar a aparecer. Eu não espero que ela fique bonita o tempo todo. Eu não espero que ela fique com o corpo esbelto o tempo todo. Eu não espero que ela fique sem manchas, sem essas coisas. Eu não espero. Essas coisas com o tempo começam a mudar. Mas o profeta diz, isto muda. Mas se o meu amor não continua sendo o mesmo quando ela tinha 18, 20 anos, ela está somente criando os meus filhos. Então observe que na mensagem Coríntios, livro de correção, o profeta disse assim, veja, com o tempo muita coisa muda. 93, mas o não pode mudar é o relacionamento. Nesta manhã eu estava conversando, agora eu estou encerrando. Eu pensei, o que é mais dócil? O que é mais dócil na vida de um homem do que chegar em casa quando está cansado e fatigado por ter trabalhado o dia todo, com seu pequeno balde em sua mão, ou arado a terra, ou trabalhar de mecânico, ou seja o que for, e entrar em casa e ter uma amável esposa para encontrá-lo à porta, assentar-se em seu colo um minuto, talvez escovar sua sobrancelha um pouco, beijá-lo no rosto, colocar os braços ao redor dele e dizer, querido, eu sei que você está cansado, você tem trabalhado duro, vê e dá então algum tipo de consolo, vê você? Aí está, mas existem esposos que é tão peçonhento e espinhento, que quando a mulher tenta lhe fazer alguma carícia, ele já enxota para trás. Isso piora para alguns e melhora para outros, né? Os irmãos estão entendendo, irmãos? É claro que alguém pode estar pensando assim, aqui na nossa reunião essa noite. Alguém pode estar pensando, não, pastor, isso só acontece com casais mundanos, isso acontece com o mundo lá fora. Esse negócio de deixar a esposa magoada, triste, esse negócio de fazer a esposa chorar e deixar ela até entrar num quadro depressivo ou alguma coisa, ou envergonhá-la, ou abatê-la no espírito, isso acontece só com os mundanos, só com os homens maus, só com os mundanos, os incrédulos, os sem Deus, os sem Espírito de Deus. Não, isso acontece com lares cristãos também. Para a vergonha nossa, para a vergonha do ministro, para a vergonha do ministério. Então observe que o profeta disse na mensagem, deixando escapar a pressão,
36, ele diz: nós vivemos num dia de pressão. Apressam, esperam, dirigem a 90 milhas por hora, chegam em casa para jantar, esperam 2 horas até que fique pronto o jantar. Esta é a hora, e naquela correria e rapidez, e as coisas não dão certo, e as cobranças, e o não sei o que, boleto para pagar, e então você coloca uma tensão nervosa, você é nervoso, a esposa diz alguma coisa um pouquinho contrário, você já quer saltar-se no seu pescoço, você já quer saltar o mau humor, o marido talvez diz alguma coisa, você bate seu pé e lhe diz para ir para a sala. Bem, agora, marido, eu não quero nenhuma palavra com você, vá para fora, ou alguma coisa dessa coisa. Esposa, eu estou nervoso, porque vê você? Tudo isto junto, esta tensão aumentando, os resultados disso, sabe por quê? É porque os casais estão fazendo alguma coisa errada, agindo fora de lugar em algum lugar. E Deus não poderá abençoá-los. Então, nós observamos que não existe esse negócio, porque um casamento predestinado, uma união estável, predestinada, o profeta irmão Branham disse numa mensagem: você nunca deveria tomá-la sem antes orar o suficiente. E o profeta disse: você mulher, nunca deveria ter decidido, porque a decisão cabe à mulher, cabe ao homem escolher, cabe à mulher decidir. E você, mulher, nunca deveria ter decidido sem antes ver os sinais, porque no namoro, na conversa, a mulher percebe os sinais de que aquele homem será um bom pai para os seus filhos, será um bom marido para ela, será um homem carinhoso para ela, será um homem honroso para ela, será um homem respeitoso para ela. Da mesma forma, a mulher dá sinais para o marido, será uma boa esposa para ele, uma boa mãe para os seus filhos. Isso antes dá sinais. Talvez alguém intervenha, às vezes alguma coisa que nós não estamos vendo, mas o pai está vendo, a mãe está vendo, a tia está vendo, alguém está vendo. Filha, o moço, moça, não fala, você vai sofrer com isso. Aí você diz: está sofrendo porque foi maldade de colocar nas bocas. Não. Existem sinais que são dados. Quem está me entendendo diz amém? Amém. O brilho e o sinal da sua vinda. O profeta diz no parágrafo 113 o seguinte: veja, a maternidade está rompida e as nações também estão se rompendo. Se você deseja ver onde Jesus disse isso, leia Mateus 5,28. É aí onde estava. A vida da mulher tem sido a causa. A queda, aquele poder sexual tem sido a ruína. Se você deseja seguir o passado, aqui estão algumas nações e eu seguir isso. Existem muitos casamentos que chegaram a acontecer não porque houve amor, mas que houve desejo sexual. Houve atração apenas sexual. Observem, não há nada que Deus poderia dar a um homem além da salvação do que uma boa esposa. Não há nenhum homem que pode consolar a não ser sua pessoa. Nenhuma pessoa pode consolar a outra quando estão cansados, quando estão exaustos. Eles não confiam em ninguém como eles confiam em suas próprias esposas. E que coisa feliz é, irmãos, quando você tem uma pequena esposa que é pura, honesta, virtuosa, e você pode chegar quando você está cansado, esgotado, e se assenta e ela pode conversar com você. Ela pode fazer mais por você do que qualquer outra pessoa faria. Isto é correto. Ela é uma joia, ela é uma rainha. Amém, irmãos? Porém, é o vaso mais fraco.
Mas aquele que ama a sua mulher, diz a Bíblia, é como se amasse a si mesmo. E por ela se entrega, como disse Efésios 5. Antes a alimenta. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Antes a protege. Antes não a deixa infamar. Antes não a deixa inflamar. Então observe que o profeta irmão Branham disse que você casa com uma mulher, você tem uma esposa, ela é sua esposa, ela é sua mulher, mas o profeta diz que além de tudo isso, esposa e mulher, o profeta diz, ela é sua irmã. Ela é sua irmã, mas eu casei com irmã, sim, da mesma fé. Amém. Puxa vida, então minha esposa é minha irmã. É minha irmã. A minha esposa é minha irmã. O profeta disse que antes de tudo, antes de ser mulher, esposa, ela é sua esposa, é seu esposo, sua mulher, sua esposa. Mas diz o profeta, ela é sua irmã. Esqueça que ela é sua, não esqueça que ela é sua irmã, além de tudo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele disse, ame-a como Cristo ama a sua igreja. Ame-a como Cristo ama a igreja. Quando Deus enviou o seu filho, Deus não disse para seu filho, você pretende amar essa esposa que você vai buscar? Não, não existe pretensão, não é negócio de pretensão, é amor verdadeiro, amém, irmão? Inconsequente. Nós aqui fazemos votos aqui embaixo, nós fazemos os votos matrimoniais. Você aceita amar a sua esposa, protegê-la na angústia, na necessidade, na doença, na enfermidade? Sim, eu aceito. Eu pretendo fazer isso. Eu pretendo assumir esse risco. Eu pretendo. Quantos ajuramentados estão perdidos por aí? Quantos fizeram esse juramento? E a Bíblia diz lá em Malaquias, e eu fui testemunha. Amém, irmãos? Entre ti e a mulher da tua mocidade. E no entanto você fez juras de amor. Eu pretendo ajudá-la, eu pretendo alimentá-la, eu pretendo agir quando ela estiver doente, velha e assim por diante. Só foi aparecer o primeiro sintoma, abandonou e trocou por outra. Ah, pastor, o senhor está falando com coisa que está cheia de ímpio aqui dentro. Não. Calma lá. Então observe que o profeta diz, na mensagem a ele ouvir. Os irmãos estão entendendo? 68. Ele disse, o homem não é julgado pela musculatura que ele obtém. Os animais é que são. O homem é julgado pelo caráter. Eu já vi homens que pesam 200 libras e toda aquela musculatura e não tem uma grama de homem entre si. Arranca um bebê dos braços de sua mãe e viola. Isso não é um homem. Bate na sua esposa, xinga, faz isso mais, deprevassa, deprecia. Isso não é um homem, é um animal irracional. E isso nós estamos na área cristã. Homem é o caráter. Vê você? Observe que nunca houve um homem como Jesus. E ele viveu aquela qualidade de homem Jesus para ser um exemplo para todos os outros homens que viessem desejar ser como ele. Amém, irmão? Amém. Aleluia.
Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher, como parte mais frágil, tratai-o com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Evidentemente que existem em certos casais, e até mesmo entre cristãos, isso não está descartado, a hipótese, mas existem lares que eles são constantemente alvejados por certas setas, por certas situações que talvez são fomentadas, e quando fomentadas, elas são saciadas, vinculadas a coisas pirotescas, coisas bobas, infantis, como certos ciúmes, como certas lembranças, como certas respostas mal colocadas, como certas, entendeu? Algumas coisas, e isto é ultrajante, e isto ameaça, é algo ameaçador, e ameaça a vida cristã, ameaça a vida conjugal, ameaça o Espírito Santo que estaria abençoando aquele lar, ameaça as orações que devem ser feitas naquele lar, porque a Bíblia diz que se não tratarem cordialmente, as orações são interrompidas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo. Eu vou contar. Quando eu me casei, com 2 dias de casado, presta bem atenção, está sendo gravado. Com 2 dias de casado, a minha esposa fez algo que eu não gostei. Me injuriou, com 2 dias de casado. Me fez uma injúria que eu fiquei tão chateado, nessa época eu era auxiliava o pastor Genivaldo, auxiliava ele. Com dois meses, com 2 dias de casado, ela fez algo, me injuriou, aquilo me deixou nervoso, e eu fiz isso. Ela está de prova, depois vocês podem até perguntar. Eu abro mão para vocês perguntarem, porque é uma experiência que estou passando para os irmãos. Eu fiz isso para levantar, para tocar, para levantar a mão. Você sabe o que eu estou dizendo? Levantar a mão para atingi-la. E foi como se fosse uma mão que segurasse a minha. Foi como se tivesse alguém segurando a minha mão, que deixasse não acontecer. Porque se acontecesse a primeira vez, viria a segunda, viria a terceira, viria a quarta, e o meu ministério estaria por água abaixo. Que bicho eu seria, que monstro eu seria. Eu teria esse corpo todo grande, pesando 102 quilos, mas nem 1 grama de homem, como diz o profeta. Que ministério eu teria? Que bicho eu seria? Que irracional eu seria? Que monstro eu seria se eu tivesse feito aquilo? E 2 dias antes, jurado, amá-la no altar, amá-la, protegê-la, e assim por diante, e assim por diante. Tinha um irmão lá em Betim, na época que eu tinha igreja lá, ele ajudava no louvor, subia no púlpito lá no louvor. Aí eu fiquei sabendo depois que ele tinha levantado a mão com a sua esposa, atingindo ela. Nunca mais subiu no meu púlpito. Nunca mais deixei subir no meu púlpito. E era só cantava só. Então observe que
Foi Deus que entrou na minha vida. Foi Deus que entrou naquele lar. Que filhos seriam? Que filhos seriam? Aí o profeta diz assim: que família seria esta entre eu e Meda, se eu viajasse e Meda escrevesse num caderno, dissesse: olha, você vai dormir tal hora, quando chegar lá, você não fica conversando com ninguém, e assim por diante, assim por diante. E que tal eu também dissesse para Meda: Meda, eu vou sair, estou viajando, mas olha, você não vai sair com ninguém, não vai para a rua, não vai conversar com ninguém, até que eu chegue. Ele diz: que família seria essa e que filhos seriam esses que nasceriam de mim e dela? Verdade. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Suas infalíveis palavras de promessa. Parágrafo 88. Ele diz o seguinte: suas infalíveis promessas. Veja, meu garotinho José, ele é realmente um menino, e indo à escola, onde ele ouve tudo, certo dia, quando eu cheguei, ele disse uma coisa e respondeu a sua mãe, Meda. E então correu para o meu lado. Agora, ele sabia que ela lhe daria uma surra. Então ela disse: Billy, dê uma surra nele. E ele colocou os seus braços ao meu redor, disse: papai, eu sinto muito, papai. E Meda disse: bate nele. Aí o irmão Branham disse: Meda, ele se arrependeu. Meda, ele se arrependeu, ele disse: sinto muito, olha como é que ele está. Então José conhecia meu ponto fraco. Então eu disse: querida, vamos esquecer isto. Ele se arrependeu, eu não posso bater. Quando arrependimento, não posso bater nele, ele se arrependeu. E minha esposa e eu, com esta Bíblia diante de mim, nunca discutimos uma só palavra em nossa vida. Nós nunca discutimos, nunca. Mas de repente, estando naquela hora nervosa da vida, ela bateu a porta bem na minha face. E ela disse: então você deveria cuidar dele por mais tempo. E bateu a porta e entrou. Mas o que eu faço menção aqui é da palavra que ele diz em cima: nós nunca discutimos. E ele colocou a mão em cima da Bíblia para ser tipo uma jura, um juramentado. Nunca discutimos uma só palavra em nossa vida. Não. Sempre quando nós fazemos aniversário de casamento, nós renovamos o nosso casamento, renovamos nossos votos, temos nossas luas de mel. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Agora, já pensou se o profeta, naquele momento que ela bateu a porta, o profeta vai lá e dá um soco na porta, quebra a porta e diz: você nunca faça isso porque eu sou seu marido. Pá, pá, pá. Perdeu tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Se Deus tinha alguma coisa na vida dele, para frente acabou tudo. Acabou tudo. Acabou-se tudo. Uma vez em Belo Horizonte, você contar da história, contar o que aconteceu lá. Chegou uma irmã lá na igreja de Belo Horizonte, uma jovem, estava de olho no rapaz, e disse para o pastor: pastor, eu conheci um rapaz e ele encheu meus olhos. O pastor disse: é mesmo? Encheu seus olhos? É, encheu meus olhos. Acho que eu vou casar com ele. Então tudo bem, irmão. Passou 2 meses, 3 meses, chegou no escritório com um olho desse tamanho assim. Aí o pastor disse: você estava certo, irmão, ele encheu seus olhos mesmo. Ai. Que coisa, né, irmãos? Vejam bem.
Vamos ler em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, mas antes alimenta e dela também cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Amém, irmãos? Amém. Por isso que é grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós cada um pertenceis a si mesmo, ame a sua própria esposa, como a si mesmo e a esposa respeite seu marido. Amém? Amém. Vê, disciplina é às vezes difícil. Não é fácil ter esse tipo de disciplina, mas é possível. No parágrafo 110 da mensagem Coríntios, livro de correção, o profeta está orando a Deus. Ele disse que Paulo estava advertindo a igreja de Coríntios, que estava toda misturada com todos os tipos de coisas fantásticas. E eu estou advertindo-os, amigo, lembre-se, eu terei que responder por vocês ali no dia do julgamento. E seu sangue não estará sobre mim. Nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Como pastor, eu devo também anunciá-los. Amém, irmãos? Amém. Devo adverti-los. Não importa quão leal você é ou algo mais, seja leal a Cristo. Lembre-se disto enquanto nós estamos orando. Bendito Pai Celestial, neste estado presente temos vindo agora confessando todas as nossas falhas. O Senhor será misericordioso conosco, ó Deus, e nós oramos que Tu olhes para baixo em nossos corações nesta hora, enquanto estamos esperando com nossas cabeças inclinadas ao pó. Olha para o coração do ancião, do anciã, para o coração da meia-idade, do jovem, das criancinhas, e possamos nos examinar. Nós estamos entrando nessa semana da Santa Ceia, onde celebramos, embora neste ano fomos leais à igreja, embora tivemos comunhão, embora gritamos, embora dizemos amém, glória a Deus, fizemos tudo isso, porém, ó Deus, olha para o meu coração. Eu falo por mim mesmo. Olha para o meu coração, para o coração das pessoas aqui nesta noite, e examina-nos, Senhor. Se há algo que toma o lugar de Cristo, tira isto. Se é preguiça, se é insuficiência, seja o que for, eu não sei, mas Deus, tira isto de nós. Nós não queremos ficar prostrados bem aqui neste tempo de batalha, prostrados por Deus e ser inimigo dele. Ó Deus, olha para os nossos corações. Examina-nos pelo Teu Espírito Santo e permite-nos ver nesta noite se há algo mal em nós. Se há, tira, Pai. Nós agora colocamos isso no altar e vamos embora deixando isso aqui. Se for ociosidade, se for temperamento, se for indiferença, se for negligência, seja o que for, se for aborrecimento, se for malícia,
Se for discussão entre marido e mulher, seja o que for, tira isto de nós, porque o diabo está atrapalhando. E neste avivamento que se aproxima, possamos estar apenas tão cheios da tua beleza, Senhor, até que muitos possam vir e serem salvos. Vê, Senhor, eu estou orando, Pai, que o Senhor possa vir aos nossos corações. Faze-nos examinar nós mesmos, nós, os casados, os homens casados. A maneira como nós tratamos nossas esposas é a maneira que nós estamos tratando Cristo. Quão verdadeiros somos e quão verdadeiras nossas esposas são a nós. E possamos apenas entrar em nossos corações nessa noite, como de direcionar nossos afetos e assim por diante. Como pensaríamos se algo como isto acontecesse em nossos lares? Então possamos direcionar nossos afetos a Ti e dizer: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Somente se a esposa apenas cerca de uma vez por mês apenas viesse e colocasse a mão sobre a sua e dissesse: querido, eu amo você. E se fosse, como isto pareceria que ela estava me negligenciando? Parecia algo estaria errado? E quando talvez uma vez por mês, uma vez quando vamos à igreja e oferecemos uma pequena oração, Tu queres é o nosso amor, Tu queres nossa comunhão o tempo todo, e nossos pensamentos, nossas intenções de nossos corações que estejam em Ti. Eu espero que minha esposa diga somente uma vez por ano que me ama. Ela vai demonstrar tudo isso todo dia da minha vida. Vocês, homens, deixem de ser cegos e tolos. Voltem ao primeiro amor. Aleluia. Estejam sóbrios. Vejam isto. Deus está aqui para nos abençoar. Ele está aqui para endireitar nosso lar. Ele está aqui para endireitar nossos casamentos. Mas existem alguns que não querem isto. Senhor Deus, tem misericórdia, abençoa nossa vida cristã, Pai, e que possamos estar aptos a corresponder o que o Senhor predestinou para que nós fizéssemos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos agradecer a Deus. E se Deus permitir, estaremos aqui domingo às 19 horas, Santa Ceia, a ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor, Pai querido, por nos ter dado esta palavra nesta noite. Eu quero acreditar, Pai querido, que tudo isso que foi falado nessa noite, não esteja ninguém vivendo isso, Pai. Nem um casal, nem uma família. Está sendo pregado porque deve ser pregado. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é Deus, Pai. Sabemos que o Senhor está aqui para abençoar, para nos transformar, para liberar para nós e todos os desejos de Cristo Jesus. Abençoe, Pai querido, para retornarmos aqui na semana que vem com este assunto voltado apenas para as mulheres. Abençoa no nome do Senhor Jesus a cada um a voltar para os seus lares, e que, se for da vontade do Senhor, possamos estar aqui domingo, Senhor, orando e agradecendo, passando na fila da Santa Ceia, na comunhão, certos com o Senhor, certos os nossos dízimos, nossas ofertas, no nosso lar, entre filho e pai, pai e filho, esposa e esposa. Ó Deus, confirma a Tua presença nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe.